Bom, então um mercado muito pobre e vocês vão notar uma falha aí, que eu tive que desligar e estou dando continuidade ao vídeo. Um mercado muito pobre que de repente se viu é, num processo quase que de falência total, né? E agora, o que fazer? Bom, a primeira coisa é entender que nós não tínhamos escolas e que as escolas que nós tínhamos eram públicas e não existiam escolas particulares. As escolas públicas que existiam eram escolas que eu precisava que eram escolas para as elites, que eram escolas de ricos. Eu me lembro que quando eu cheguei a Belo Horizonte, com 9 anos de idade, boa parte das escolas ainda existia vestibular para primeiro e segundo grau, né, para ensino fundamental e médio. Então, é, como é que faz uma nação analfabeta? Como é que você faz que essas pessoas leiam o manual da máquina? Muito simples. Precisava de criar, então, um novo grupo educado, um novo grupo de letrados, para que pudessem, no mínimo, ler o manual da máquina. Com isso, então, os empresários a, buscam o governo dizendo o seguinte: olha aqui, vamos conversar a seguinte situação. Eu estou aqui querendo gente, você podia me dar escola. Olha, sinto muito, nós não temos como dar escola para a população, porque nós estamos pagando a escola para os seus filhos. Então, esses industriários falaram assim: não, deixa que a gente pague as escolas então. Deixa que a gente pega os melhores professores, coloca num prédio, paga a escola para os nossos filhos e o governo dá a escola para os pobres. É aí que nasce então as escolas, é, é, é aí que nasce a desvalorização do professor em geral, porque você tem muito mais escolas públicas do que privadas, né? E aí nascem as escolas privadas no Brasil. Tá ok, gente? Boa parte desses herdeiros, obviamente, vão estudar na Europa, né? Uma geração muito forte de estudo na Europa. Uma boa pessoa para a gente lembrar isso é Jô Soares, por exemplo, que nasceu em 16 de janeiro de 1938. Eu sei exatamente a data porque foi a mesma do meu pai, mas que era um cara muito rico, né? E com a sua riqueza, ele foi estudar na Europa, tanto que ele fala 8 línguas, justamente por causa disso. Né? Bom, então eu começo a criar um processo de industrialização no Brasil, porque ele precisa de acontecer. Tá ok? E aí eu começo então a criar no processo de reconhecimento, de nacionalização por parte dos intelectuais. Lembra que nós estamos 100 anos atrasados em relação ao restante das Américas, né? Se isso vem acontecendo na década de 30, 40 e 50 do século anterior, 1830, 1840, 1850, aqui no Brasil, na década de 30 e 40, tirando com algumas exceções, na década de 20, que acontece como eu já falei aí, do sítio do Pica-Pau Amarelo lá, né, do Saci, esqueci, me deu um branco no nome, mas eu começo, entre os anos 30 e 40, eu começo a ter intelectuais brasileiros que vão despertar uma raiz cultural, que vão começar a criar uma identidade cultural, que será muito importante para o processo de pertencimento da população e, obviamente, muito importante para a criação de pessoas que estarão interessadas no crescimento dessa nação, porque essa nação é sua, porque essa bandeira é sua. Então, note que isso é muito novo. Enquanto você tem os Estados Unidos que está há 500 anos numa valorização da bandeira. Então, quando você fala assim, o norte-americano, ele é
um cara patriota, bota a bandeira sua na janela. Mas ele faz isso há 500 anos. E ele tem uma colonização de ocupação. Nós somos uma colonização que não se ouvia falar em Brasil, se ouvia falar em Portugal. Nós sequer tínhamos um reinado que nos representava enquanto povo, representava uma outra nação, um outro povo diferente do nosso. Aí você tem Sérgio Buarque de Holanda, é, que escreveu Raízes do Brasil. Você tem Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, Evolução Política do Brasil, com Caio Prado. Ou seja, você tem autores falando efetivamente sobre o Brasil, criando uma identidade própria nacional. E eu também tenho a criação de universidades de geografia. Olha que bacana. E você sabe o que é bacana? É que a ideia era tão grande para fortalecer esse sentimento que essas escolas de geografia não foram construídas no sentido passado, quando eu tinha exploradores da Terra, onde a geografia era ensinada para que eu pudesse entender mais como explorar a Terra. Essa geografia que está aqui na Universidade de São Paulo e na Universidade do Rio de Janeiro, que ainda era o Distrito Federal do Brasil, essas universidades eram universidades de formação de professores com foco pedagógico. Para quê? Para o reforço da imagem do pertencimento a essa nação, para o reforço da imagem, para o reforço do sentimento de nacionalismo dessa nação. Ok? Bacana isso, né? Então a gente vê um sistema também onde a gente tenta acentuar isso no próprio brasileiro para que isso se torne mais íntimo, mais forte, mais presencial para ele. Em 1942, então, o IBGE vai estabelecer uma nova regionalização brasileira, tá, gente? E ele vai criar identidades regionais e nacionais nesse país. O que aparentemente era o fim, né? Finalmente nós vamos criar uma identidade regional, nós vamos criar uma identidade nacional. Ele era apenas um marco efetivo, porque nós vamos ter isso apenas instituído lá nos anos 80. Tá? No entanto, foi um grande marco referencial para isso. A publicação também, gente, de códigos florestais nessa década, de códigos minerais nessa época, né? O Código Florestal, o Código Mineral, o Código das Águas, a criação do IFAM, que é um Instituto Nacional, ou Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em defesa dos bens e, finalmente, em defesa dos sítios, né, históricos, arqueológicos e etc. A criação efetiva de parques, de reservas, de sítios, de territórios. Um bom exemplo disso é a criação de Fernando de Noronha e a importância estratégica dele, obviamente, num processo de fiscalização, de controle de fronteira, mas também de uma grande reserva nacional. Tá ok? E aí eu tenho a instalação de novas indústrias no Brasil, dentre elas as indústrias siderúrgicas. As Sominas, Usiminas, as usinas do Pará, o levantamento do potencial elétrico do Brasil é estabelecido, a dotação de equipamentos no território nacional são estabelecidos. E em 1943 a gente cria finalmente os 4 territórios anexados do Brasil, que é Ponta Porã, Amapá, Rio Branco e Guaporé. 1946, gente, vamos seguir uma rota histórica aí para a gente poder entender. A extinção de 2 territórios. Um, Ponta Porã. O segundo, Iguaçu. 1956, criação de Rondônia, mudando a configuração do norte do país. 1960,
a criação do Distrito Federal. Tá certo isso, gente? Não, né? Pois é. Não é a criação do Distrito Federal. O Distrito Federal ele não foi criado. O Distrito Federal foi transferido do litoral para o centro-oeste. Em 1960 nasce Brasília, né? E Brasília, efetivamente, foi criada. Todo o distrito, as cidades no entorno de Brasília foram criados. Mas o Distrito Federal, ele não é criado. Ele é institucionalizado, tá? Bom, qual que é a ideia? Tanto que o Distrito Federal era Ouro Preto, depois passou a ser efetivamente Rio de Janeiro e posteriormente foi ser Brasília. Então, qual que era o intuito aí? O intuito era povoar o centro do Brasil, ou seja, trazer uma ação protecionista para o Brasil. Em caso de guerra, em caso de invasão, se essa capital estivesse próxima ao porto, seria muito mais fácil invadir a capital. No entanto, essa capital não estava no mais porto. Ela estava no centro do Brasil, no centro da equidistância. Uma coisa muito legal da gente falar sobre a capital é que de qualquer lugar para o Brasil que você for, né, para qualquer uma das pontas do Brasil, norte, sul, leste, oeste, para qualquer uma desses 4 pontos do Brasil, você leva 2 horas para poder chegar nele. E ele ocupa a centralização geodésica da capital em prol de uma centralização também simbólica do poder do homem, do poder do governo brasileiro sobre todo esse território formado ali dentro. Ok? Então, só para a gente trazer aqui, efetivamente, só trazer um resgate aqui, porque tem uma observação aqui que eu lembrei de dizer. Eu vou deixar o slide lá para vocês, na matéria, tá, gente? Qual que é a capital do Brasil, então? É Brasília, e não o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é móvel, segundo a Constituição brasileira, tá? Ele pode ser hoje Brasília, mas amanhã ele pode voltar a ser no Rio de Janeiro. Pode ser São Paulo, pode ser Belo Horizonte, pouco provável. 1962, então, o Acre vira o estado e Rio Branco vira Roraima. A fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro em 1974 e o desmembramento do estado do Mato Grosso e a criação do Mato Grosso do Sul em 1977. 1981, Rondônia efetivamente deixa de ser um território para ser um estado. E em 1988 acontece a criação do estado do Tocantins e que faz parte de qual região, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Região norte, né? Eu já vi gente formada aí falando que Tocantins era parte do Centro-Oeste. Não, Tocantins se desmembrar de Goiás, Goiás fica aí no Centro-Oeste, Tocantins faz parte da região norte. É essencial destacar que o processo de redemocratização desse país está alinhado a uma forte crise financeira, numa retratação econômica vivida pelo país, e 1988 vai marcar isso. E a partir daí se tem efetivamente 5 macro-regiões que serão importantíssimas para a gente entender economia, industrialização, e agricultura e etc. dentro desse país. Então, a partir daí, se tem 5 macro-regiões do país de forma oficial. Primeiro, região norte, depois nordeste, depois sul, sudeste e centro-oeste. Essas são chamadas regiões administrativas. Ok? Lembrando que a estratégia de Brasília estar no centro do país, gente, é que ele... não, já falei sobre isso. Desculpa. Bom, gente, somente no final do século passado, então, o Brasil foi considerado um país efetivamente adulto. Lembra que eu disse que a gente começa lá no início do século,
tentando criar uma identidade, tentando criar uma independência, tentando se descolar efetivamente como país, porque a gente precisava de amadurecer e se tornar adulto. Somente no final do século passado, o Brasil foi considerado efetivamente um país adulto, apesar da sua potencialidade. Tá ok, gente? Contudo, fatores de novo, como a ocupação desordenada do solo, a desigualdade social, a meta do desenvolvimento sustentável, né? A falta de uma gestão participativa social, as disparidades sociais existentes no Brasil, a enorme divergência cultural e a diversidade cultural do país são fatores que, sem dúvida, mostram uma barreira para o desenvolvimento e a nossa chamada ordem e progresso. Ok? Então, se a gente olhar o Brasil diante do mundo capitalista hoje, a gente tem vantagens como disponibilidade territorial. A gente tem muito território, gente? Tem. Temos grande capacidade agriculturável? Sim, nós temos. Temos grandes estoques minerais? Grandes, enormes, né? Temos grandes estoques florestais também, temos grandes estoques florestais com grandes recursos sustentáveis, com grandes fontes renováveis, e as maiores reservas, principalmente as duas maiores reservas de água doce do mundo, a formação da Amazônia Verde, a Amazônia Azul, efetivamente territorializada como brasileira, e como uma das maiores reservas marinhas do mundo sob jurisdição desse Brasil. Na contramão, uma ocupação desordenada, uma ocupação do solo com intensa desvalorização da ciência no mundo hoje, com a ciência hoje. Um desinvestimento educacional que vocês percebem dentro da própria escola de vocês. O desinvestimento industrial, nós tivemos uma queda significativa nos últimos 10 anos. O êxodo rural extremamente forte numa tentativa de sobrevivência. Os altos juros, dentre outros enormes problemas que vão nos trazer desvantagens no Brasil, no Brasil versus o mundo capitalista. Mas o que eu considero a maior desvantagem dentro desse mundo capitalista é principalmente a questão hierárquica, onde a gente precisa dividir esse mundo entre capitalismo independente versus capitalismo dependente. Beleza, pessoal? Obrigadão, nós vamos parar por aqui, vai descansar um pouco, vai pensar nesse aulão que nós demos aí, a gente volta mais tarde. Beijos.